Nós procuramos uma pesquisa sobre, afinal, qual é a origem dos preconceitos. Entre os muitos preconceitos, selecionamos alguns, porque o livro tinha que terminar em 400 páginas. Senão dava para fazer uma coleção da Barça. Então nós decidimos qual é o mais antigo, o mais estruturante, o melhor de todos para a gente entender o preconceito. É a misoginia, o preconceito com as mulheres. Ah, é o mais antigo? É o mais antigo, é o mais estruturado, é aquele que está nos livros sagrados, que está na tradição, está no vocabulário. Mais do que o de raça, o de pele? Ah, mais, porque já houve momentos em que não havia, por exemplo, comunidades onde não há distinção racial, Verdade. como a japonesa. Não, mesmo assim não existem as japonesas diferentes uns dos outros, mas em comunidades onde não existem grandes oscilações de fenótipo, existe misoginia. Exato, faz sentido. No coração da China tem misoginia, no coração da Mongólia, no coração dos povos indígenas tem misoginia. Então não depende só da pele, etc. É uma questão de gênero e que está lá, está fundante, está na Bíblia, está no Corão, está nos textos sagrados em geral. E aí nós somos influenciados por isso, né? E se tornou natural. Tanto que hoje tem um debate, eu não quero dizer todas e todos, muito menos todas, porque todos já englobam. Quem decidiu que o masculino engloba? Um homem que escreveu a gramática, que domina a sociedade, e aí as pessoas ficam usando isso até hoje. Tratamos também de racismo, muito importante para o Brasil. Tratamos também de LGBTQ-fobia, tratamos também de preconceitos de corpo, especialmente gordofobia, mas também de capacitismo, e tratamos, por fim, de xenofobia. Escolhemos estes. Tem muitos outros. Por exemplo, quais outros poderiam... Nós não tratamos de um riquíssimo, que é o preconceito linguístico, ou seja, eu uso meu conhecimento de gramática para te humilhar. Então, para rebaixar o outro. Rebaixar o outro. Então, eu vou dizer que você, ao dizer menos, você é inferior, porque eu parti de um pressuposto gramatical que vai dizer que quem diz menos é culto e educado, quem diz menos é... Quando essa pessoa pode ter uma sabedoria, uma história de vida, uma bagagem cultural que... Uma coisa é discutir, que é muito bom discutir gramática histórica e principalmente discutir linguística, mas a outra coisa é usar o conhecimento, seja ele qual for, qualquer tipo de conhecimento, para estabelecer hierarquias. Faz sentido. Ou seja, isto é o preconceito. E aí eu vou associar quem diz coisas erradas, pertence a um grupo social, provavelmente tem uma identidade étnica e assim por diante. Então, isto é, por exemplo, o preconceito linguístico, que é riquíssimo para a gente debater, mas apenas... os livros têm que terminar em algum momento. Mas vamos falar então de misoginia. Então ela surge então desde a época do Homem das Cavernas, já tinha esse tipo de... Ele já subjugava a mulher e ela... Como que é? É por causa da força, você acha, que começa tudo isso? Nós temos um debate sobre a pré-história, inclusive o livro traz esse debate, porque antigamente a gente falava assim, que dominou o matriarcado antes da história. É difícil definir isso, porque não temos documentos escritos, mas com certeza a partir do início da história, nós temos discursos, práticas, violências, símbolos sobre o feminino. Quer dizer, como é que os egípcios comemoram uma vitória? Com um imenso símbolo fálico, que é um obelisco. Exato. Você não vai colocar uma vagina para comemorar. Acharam nas cavernas o desenho de pênis, né? Exatamente. Então você simboliza a vitória. É o Neandertal da piroca, né? Já tinha. E aí você vai usar essas expressões, né? Não chore como uma mulherzinha, lute como um homem, seja homem, associando decisão, força, energia com o masculino. Verdade. Né? Por isso que hoje... E fraqueza ao feminino. Né? São fatos assim que acontecem na linguagem. Como é que você chama um homem sexualmente ativo comparado aos animais? Ele é o garanhão. Garanhão, ele é tigrão, ele é galo, animais que nós vemos como positivos. Na mesma chave semântica, na mesma chave de ideia. Como é que você chama as mulheres? Vaca, piranha, galinha. Animais negativos. Ou seja, a mulher fazendo a mesma coisa que o homem, ela é negativa. Os rapazes, você sabe, desde o ensino médio e antes ainda, eles têm que ter comido todas, mesmo que nunca tenham feito isso. Segunda-feira ele tem que dizer, fiquei com 5, né? Mentir até. Não, 5 seria polegar, indicador. Exatamente. Mas ele tem que dizer isso. Agora a menina que chega e diz... Quando era moleque, os caras contavam cada história que... Hoje eu vejo assim...
Eu sou de 70, né? Então a gente era muito mais ingênuo. Cara, nossa, eu bati punheta e pegou no teto. E eu falei, cara, como foi até o teto? Eu me achava assim... Ele poderia estar numa casa de teto baixo também. Exatamente, o teto era muito baixo. E eu acreditava nessas coisas, os caras contavam cada história. Porque cara. isso faz parte de uma narrativa no qual a minha masculinidade depende da função do pênis, depende e até de escala de poder também, né? Exatamente. O que faz mal ao homem, eu não posso demonstrar sentimento, eu não posso demonstrar fragilidade. Os homens são psiquicamente problemáticos, por exemplo, quase sempre com a questão da afetividade. Eu fui professor durante 41 anos, então os rapazes se encontram, eles dão um soquinho. O soquinho quer dizer, é uma forma de carinho, mas é uma medição de masculina, é masculina, né? Não me confunda. Né? Eu estou lhe dando um soco. As meninas se beijam mais, e os rapazes se dão soquinho e se xingam mutuamente, né? Os rapazes se insultam mutuamente e assim por diante. Existe uma questão de gênero que é muito estruturante, da língua, das metáforas que a gente usa, de um homem que chega aqui e fala, vai ser assim, assim. Esse é um líder. Uma mulher é metida, é seca, é arrogante, na mesma função. Um homem, quando demonstra os sentimentos, nossa, ele é sensível. A mulher, ela é desequilibrada. Desequilibrada, é fácil. Quando começou a surgir a psicanálise, Freud estudou com o Dr. Charcot em Paris, e ele caracterizava a histeria como doença feminina. É mesmo? O Dr. Charcot mesmo estudava quando era um nas homem, mulheres. Porque ele estava tendo uma... A histeria era considerada uma doença das mulheres. Então se estudava... E Freud começou sua carreira estudando histeria feminina com o Dr. Charcot. Então essas características da mulher... Isso é recente, né? Muito. O primeiro grande livro de Freud é de 1900. Nós estamos falando do fim do século XIX e início do XX. E toda a nossa história... ela é tomada por essas questões, quer dizer... Até mulher não sabe dirigir. Mulher não sabe dirigir. Sendo que o seguro para a mulher é muito mais barato. Por quê? Porque os homens matam mais no trânsito. Exato. Então o seguro não é poético nem romântico. Não, ele é muito... Ele é mais barato porque as mulheres destroem menos. Tem mais cuidado, Exatamente. Então, nesse aspecto, os dados contrariam isso, né? A política, ela é um fato masculino, ela é muito difícil para mulheres. Nosso Supremo Tribunal tem poucas mulheres, para não falar que também tem poucos, ou no momento nenhum negro, e tudo isso significa que nós incorporamos essas coisas, incorporamos que é natural. Mas que o masculino... nasce isso? Isso vem de uma necessidade do homem de controlar os mais fracos ou pela força? Como que começa isso? Tem inúmeras explicações. Você deve lembrar que durante muitos anos você lidou com uma pessoa muito mais forte que você, muito mais sábia e muito maior, chamada sua mãe. Exato. Então, desde a infância, você se sentiu diminuído por uma figura que lhe alimentava, sabia as coisas e ao mesmo tempo era mais forte que você. Então, primeiro eu posso buscar raiz aí. Posso buscar raiz em uma prática de um grupo. Mas isso não geraria um respeito, um amor e um entendimento? Você acha que isso... Se a psicologia fosse sempre causa e efeito. Mas não é, né? Ela não é. Isso gera uma necessidade de superar. Uma necessidade de fazer. Eu posso pegar por aí. Posso pegar pela tradição histórica. Se eu aprendi que Deus primeiro criou o homem... e pensou no homem autônomo e diz no Gênesis, vamos fazer para ele uma auxiliar, uma companheira, o homem feito do barro e a mulher feita de uma costela, que ele se sentia sozinho, significa o quê? Que eu vou pensar que a mulher é um plano B. Afinal, o primeiro recall da criação é a criação da mulher. Deus criou tudo, viu que era bom, descansou, e aí disse, tá faltando uma coisa, foi um recall. Exato, um recall. E aí o primeiro recall é a criação de uma mulher, a partir dela. E a praga dada para Eva depois do pecado é parir os filhos na dor. O que é a característica feminina, que é a maternidade, vira uma praga. Você vai parir os filhos na dor. E o homem vai ganhar o pão com o suor do rosto, como se a mulher também não trabalhasse. Verdade. Mulher e homem trabalham, mas o castigo é masculino. Só mulher gera filhos. E esta é uma questão. Verdade. E é tão forte esse preconceito, né? Tão forte, Rogério, que ele atinge outros. Por que as pessoas são muito preconceituosas com gays femininos? Porque eles abriram mão da masculinidade. Quando o gay é masculino, é estilo Rock Hudson. Não? Sei, aí é verdade, tem um preconceito maior quando
quando ele é mais feminino, verdade. Se um homem Porque quer você tá- andar com mulher, se ele quer se vestir como mulher, isto é muito pior do que se ele for, por exemplo, um gay, mas não der, vamos abrir aspas, pinta de mulher, porque o defeito é ser mulher. O defeito é ser mulher. Mas isso é no nível inconsciente ou consciente? Eu acho que existem as duas coisas. Eu acho que é muito difícil, por exemplo, as pessoas que foram criadas nessa cultura entenderem, por exemplo, que quando uma mulher é assediada, vem aquela explicação, mas ela provocou. Ela está com... Como se Minissai estuprasse. Como se, ou seja, eu sou homem. A minha função é pegar as que se oferecem, tentar seduzir as que não se oferecem. E aí você vai num nível absurdo que é das mulheres usarem burca Exatamente. Em outra cultura. E essas questões são questões complexas. O que eu estou dizendo é que é um jogo muito amplo. Para usar uma metáfora que é boa para a gente entender, um peixe nunca sabe o que é água, porque ele está envolto. Ele está envolto, ele não conhece o outro ambiente. Se ele conhecer outro ambiente, ele morre. A cultura é um pouco isso. Eu naturalizo a cultura, é a minha água. Então eu nasci aprendendo que se eu, Leandro, dou aula para 35 mulheres e senta um rapaz no meio, eu vou dizer alunos. Eu nasci com isso. Isso é natural. Assim manda a gramática. O masculino determina. Qualquer teólogo vai lhe dizer, Deus não tem sexo, é óbvio. Deus não tem gênero. É Deus. Mas é o Deus. Né? O pai. É sempre, sempre de gênero. É sempre gênero. Então, pai, o filho. Eu vou me... E o Espírito Santo. O Espírito Santo é mesmo. Ou seja, Deus se torna masculino. Nas imagens é um homem de barba branca, com um filho e com uma pomba do gênero masculino, porque é o Espírito Santo. Exato. O Espírito Santo. Então, tudo isso vai tornar a água, é a cultura.